nós viemos aqui na casa do pastor Paulo, que aqui está, e eu pensei, poxa, tanta coisa que eu gostaria de perguntar ao pastor Paulo, e que eu creio que as pessoas também gostariam de ouvir as respostas. E o pastor Paulo permitiu que eu gravasse, então eu aproveito a oportunidade para poder fazer o que eu sempre quis e sempre falei para quem assiste, né, que é justamente fazer algumas perguntas ao pastor. Mas a maioria dos pastores que a gente encontra, ou a totalidade, não deixa eu perguntar mais nada, ainda mais perguntar gravando. E já que pela benevolência do Criador eu consegui encontrar pela frente o pastor Paulo, né? E aí está essa proposta de responder algumas perguntas. Eu primeiro vejo como surpresa, né? Mas ele vai aqui responder algumas perguntas que eu fizer a ele. Aí, para mim não fazer essas perguntas e ficar só entre eu e a minha amadinha, né? E entre também a nossa queridíssima Ilma, que está aqui hoje com a gente aqui, participando também da entrevista, para não ficar só entre a gente e o esposo da Ilma, que não está em on, está off, mas também está por aqui, eu falei, é melhor a gente vai ligar as câmeras e aí todo mundo também ouve o bate-papo. Então não é entrevista. Eu creio que é bom notear sempre primeiro, né, o que está acontecendo para que as pessoas saibam o que é. É um bate-papo em que está aqui o meu irmão, pastor Paulo, e aí vamos conversar um pouco. E não é entrevista, é um bate-papo. É um prazer estar aqui com o pastor, embora eu aqui estou na casa do pastor. Não, o prazer é meu irmão. O prazer de vocês estarem aqui para mim é muito, muito grande, né? Porque eu conheço, eu tenho visto, né, o trabalho que vocês têm feito, né? E é uma coragem, um trabalho de uma coragem muito grande. Confesso que eu sempre pedi a Deus que não me deixasse eu recuar da verdade, nunca. Mas que eu pudesse viver por ela. Eu sei que é muito difícil nos dias atuais, porque tanta gente fala da verdade, tantos pastores falam da verdade, falam do amor, da virtude, da bondade. Então isso, os grandes cantores, os grandes poetas, falar do amor, falar da verdade, isso não é proibido falar. É até conveniente se falar. Principalmente se ele é pregador, se ele é pastor. E se ele que já de muito tempo já tem a prática de lidar com pessoas, com pessoas que precisam de ouvir palavras de amor, palavras de verdade. Então, mas nesse momento que nós estamos vivendo na Terra, está muito complicado. Porque qualquer um que chegar numa praça, numa rua, numa escadaria, numa calçada, e ele começar a falar, em questão de minutos, dezenas, até centenas de pessoas te rodeia para querer te ouvir. E você pode falar a verdade, porque não é difícil falar a verdade. Hoje aqui a proposta é falar a verdade, viu, pastor? Por isso que eu vou perguntar ao senhor algumas coisas. Eu gostaria, né, como sempre o senhor faz, que o senhor falasse de coração assim aberto, daquilo que o senhor sente realmente aqui. Eu preciso falar de coração. Eu não trairia a minha mente, eu jamais iria trair o conceito eterno de Jesus. Eu não faria isso, eu nunca fiz isso. Vamos conhecer então melhor o pastor Paulo, para que a gente possa situar as pessoas que estão assistindo hoje, e não é só na região de São Paulo, não é só no Brasil, é no planeta inteiro, então é muita gente. Pastor Paulo é evangélico há quanto tempo? 20 anos. Pastor há quanto tempo? 5 anos, mais ou menos. Cheguei e depois de um ano, mais ou menos, tornei-me um obreiro. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, eu me tornei um diácono. Depois um presbítero, mais uns 4 anos depois um presbítero. E depois mais uns 4 anos pastor. Entendo. Então, em torno de 20 anos, nesta grande busca, a busca pela verdade, a busca por querer a verdade, a busca por querer servir a Deus, porque existe, irmão Rubio, uma normalidade. Existe uma normalidade que ela dificilmente será quebrada. Quando você nasce, principalmente aqui no Brasil, você não tem escolha.
Não existe escolha. Você já nasce ouvindo dizer que se quiser ser salvo, tem que se converter a Jesus. Certo. Certo? Uhum. E já está predefinida quais são as igrejas que te garantem essa salvação. Então, eu não nasci católico, eu nasci sem religião nenhuma. Certo. Acho que todo mundo nasceu sem religião, né? É, a criança não pensa essas coisas. E foi introduzido dentro de mim a doutrina católica, a fé católica. Aos 28 anos, por aí, talvez, 28 anos, 26 a 28 anos, por aí, eu já vinha ouvindo os discursos, que são aqueles discursos que eu acabei de dizer na estante. Todos estão discussando sobre a verdade. Viver a verdade é outro problema. Uhum. Quem dera os políticos, nos seus belos e lindos discursos, são às vezes aplaudidos com seus discursos sobre a verdade, quem dera viver depois de eleito, né? E todos se encantam quando vê alguém falando bonito, alguém trazendo, olha como ele fala da verdade. Então, a busca pela verdade, a busca pela certeza das coisas, você já está predefinido. Você é católico e há um grupo de pessoas pregando que se você quiser ir para o céu e ser salvo, você tem que se converter e ser evangélico. Então eu segui os trâmites daquilo que foi apresentado para mim. É. E tive uma vida de evangélico, que eu poderia dizer, muito sofrida, muito trabalhosa. Já sabemos, portanto, que o pastor Paulo está nos recebendo aqui para esse bate-papo e a prévia, ou seja, a preliminar já foi feita, né, que é a apresentação. Vamos agora às perguntas que eu tanto gostaria de fazer a um pastor, mas nunca tive a quem perguntar. Eu vou aproveitar para agradecer aqui o Criador por essa oportunidade rica. Estou aqui com o pastor Paulo disposto, né, a me responder. Pastor Paulo, vamos falar sobre Jesus. Porque, na verdade, ele fez o tempo de se dividir em duas partes. Então, foi uma pessoa muito importante. Sim. E eu penso que ele foi importante para todos nós, porque nós sabemos que é por nós que ele morreu. Sim. Mas a grande curiosidade que eu tenho inicial para começar esse assunto é que, com toda essa importância dele, em que ele divide o tempo em antes e depois de Cristo, e com tudo isso que nós sabemos dele, esse valor que ele tem para nós, que ele limpou o pecado, eu vejo que alguém não se agradou dele, porque o matou e ainda o colocou numa condição pior do que um bandido que era Barrabás. A pergunta que eu quero fazer para o senhor está dividida em duas, para começar. Primeira, por que será que Jesus foi condenado a tão grave castigo, que era a morte mais horrenda que tinha, sendo considerado pior do que um criminoso? E quem foi que o condenou a isso? Quem o fez pagar por chegar a esse ponto de ser um marginal, mais bandido que um bandido que existia na época? Porque eu penso, pastor, se ele não era bandido, se ele não assassinou ninguém, se ele não fez o mal, mas só fez o bem, por que ele foi levado a ser morto, né, em uma forma como um bandido, e pior que o bandido foi absolvido? E ainda, se ele desagradou alguém, a quem Jesus desagradou ao ponto dele ser morto? Meu irmão, existe uma questão. Até hoje existe essa questão de quem matou Jesus. Quem tirou a vida de Jesus. Isso é perguntado pelos membros da igreja ou não? Raramente. O membro nunca fala assim, o pastor, não, raramente. Quem matou Jesus? Raramente perguntas. Essas questões que aparecem, que surgem, eu chamo isso de um milagre do Espírito de Deus. Despertar as pessoas, fazerem perguntas. Quererem saber da verdade, quererem perguntar. Primeiro, uns dizem, quem matou Jesus foram os judeus. Outros dizem, não, foram os romanos. Não, a palavra diz que a minha vida dou. Então, quem entregou a vida foi Jesus. Ele entregou a vida dele. Ninguém a tira de mim, eu a mesma dou a minha vida. Então, é uma resposta que alivia até os judeus e alivia os romanos em trazer durante 2000 anos essa culpa terrível, né, de serem culpados pela morte de Jesus. Não, ninguém matou. O responsável pela morte de Jesus foi ele mesmo.
Ele doou a vida dele. A minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou a minha vida. Agora, o porquê, o que levou a isso, sabemos que morreu para que o homem pudesse, através dele, entrar na vida eterna, crendo nele. Certo. Isso não se dá no que chamamos no Novo Testamento, que pegamos o livro de Marcos, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e dizemos, aqui é Novo Testamento. Não. Aquilo ali poderíamos chamar aquilo ali, a literatura, poderíamos, que dividiram a Bíblia, dividiram o livro em duas partes, chamamos de Velho e Novo Testamento. Mas, na verdade, o Novo Testamento, para as nossas vidas, ela começa na cruz do Calvário. Mas isso é ensinado na igreja? Não, de maneira nenhuma é ensinado. Para a maioria... O senhor, durante todo esse tempo que o senhor foi pastor, o senhor não ensinou isso lá? Nunca ensinei. Por quê, pastor? Porque é simples. Nós reproduzimos aquilo que aprendemos. Geralmente, uma pessoa quando... Repete, analisa. Sim, geralmente, quando você se converte a Cristo e se entrega a uma denominação, a maioria das igrejas, elas estão prontas e preparadas para dar os seus ensinamentos, os seus cursos, os seus seminários. Algumas delas, as igrejas mais ricas, a sua própria teologia. Então, é impossível, quando você entra em uma igreja, entrega a tua vida a uma instituição religiosa, é impossível que no futuro, amanhã, você pregue outra coisa, a não ser o que ela te ensina. Então, vamos agora falar o seguinte. Ele morreu porque ninguém tirou dele, ele mesmo deu. Eu pergunto ao senhor, não teria ele então deixado à disposição? Ou será que ele entrou na frente de um carro para morrer, ou de uma espada, de uma faca, ou ele mesmo se prendeu no madeiro? Não seria isso, eu mesmo a dou, deixo à disposição. Eu estou disposto a morrer pelos pecados. Não seria isso? Ele tinha. Jesus tinha ciência do acidente que viria pela frente. Ele tinha ciência disso. Agora, talvez a pergunta poderia ser: quem foram os responsáveis pelo o ato da execução e da morte? Certo. Sem dúvida nenhuma, você iria excluir os religiosos da época. Porque a mensagem de Jesus, ela desestruturava. Ela desestruturava qualquer religião da época, como também nos dias de hoje. Porque se você for olhar bem o profundo da vida de Jesus, da pessoa, da personalidade, do caráter dele como pessoa, Jesus, pessoa, você vai descobrir um evangelho que eu chamaria de um evangelho perdido. E esse evangelho perdido, eu colocaria hoje como se fosse um tesouro escondido que um dia um homem encontrou. Agora, deixa eu melhorar minha pergunta e setorizar melhor. Para que realmente de fato ocorresse a morte dele no madeiro, houve pelo menos um grupo que não gostou do que ele fazia? Ele desagradou alguém? Sim. Ele desagradou a quem? Sim. Existia os conceitos. Existia a religião, existia o judaísmo, existia grupos como o grupo dos fariseus e outros grupos. Então, o evangelho de Jesus como pessoa e a mensagem que ele trazia desestruturava as verdades destes grupos. Entendo. Então, era contrário aos interesses desses grupos. Esses conceitos, meu irmão, eles não mudam. Eles não mudam. O que muda são as pessoas. Certo. Como Jesus não muda, não. Continua salvando até hoje, fazendo valer o seu sacrifício até hoje, assim também os conceitos contrários, eles não mudam. O que muda são as pessoas. Uhum. Por exemplo, um exemplo é uma traição. A traição, ela sempre vai existir. Ela só muda de pessoa para pessoa. Então, o Judas traiu Jesus, hoje é outros nomes, são outros homens. Existia um conceito que se sentiu ameaçado por essa mensagem de Jesus. Esse conceito, ele nunca morreu, ele vai sempre existir até a vinda de Jesus. Então, esse conceito existe até hoje. O que só precisa para dar forma a esse conceito, as pessoas que abracem esse conceito. E esses conceitos, eles existem até hoje. Ô pastor, o senhor sempre fazendo as suas pregações, eu creio que tenha pregado sobre quem vendeu Jesus. É uma pergunta das que eu mais queria fazer ao pastor, estou tendo uma oportunidade. Já pregou algum dia, ou o senhor já ouviu outro pastor pregando sobre quem comprou Jesus? Na verdade, que quem comprou Jesus foi o sistema religioso. Mas já ouviu alguma pregação sobre isso, não?
Muito difícil. Geralmente, esses... O senhor nunca pensou em elaborar um sermão e aí falar, irmãos, vamos hoje aqui pregar sobre quem comprou Jesus? Nunca teve essa ideia? Ou nunca teve como que houvesse essa ideia porque foi tolhido dessa ideia por quem lhe introduziu no processo? Se você é um pastor e você tem uma liberdade de pregar a verdade como ela realmente é, trazer fatos como realmente foram, ocorridos, permitir que outras pessoas te questionem do que você disse, eu creio que nenhum pastor correria hoje esse risco. Tendo ele um ministério que no qual ele represente, é muito difícil. É muito difícil porque ele pode entrar em uma questão que essa questão dê margem ao fiel, ao ouvinte, ao que está na igreja, a fazer uma pergunta e isso entrar em choque com as tuas doutrinas. Quer ensinar. Sim, com as tuas doutrinas. A igreja tem a doutrina dela, tem o comportamento dela, ela tem as suas bases. É o creio, né, da igreja, não é? Inclusive, em algumas igrejas, quando você entra em algumas igrejas, eu conheço até umas 2 ou 3 igrejas, que elas têm mensagens prontas a esse respeito. Um dos textos prediletos é: não removamos os marcos antigos. Então, como quem diz assim, não mexe no que está quieto. Entendo. É a mesma coisa de você pregar no atacado para uma igreja cheia. Não se deita remendo novo em tecido velho. Então essa mensagem pregada no atacado de um pastor de cima para baixo, todos têm que obedecer e consertar a sua vida. Mas se alguém de baixo da igreja voltar aquela pergunta para a igreja, pastor, pastor, essa palavra serve para a sua igreja, para a igreja? Certo. A igreja jamais aceita isso. Porque ele pode olhar para a igreja e dizer, mas esses comportamentos da igreja não condiz com os ensinamentos de Jesus, eles vão além. Entendi. Essas práticas que vocês praticam, Jesus nunca praticou. Nem Jesus praticou, nem mandou praticar, nem os seus discípulos praticaram. 325 anos sem essas práticas, de repente essas práticas ganham vida. Então imagine se uma pessoa questiona um pastor ou uma igreja das práticas dela. E se diz para ele, olha pastor, então vocês estão usando remendo novo em tecido velho. Então para você trazer uma mensagem dessa, vocês têm que se consertar. A igreja tem que reconhecer que prega o que Jesus nunca mandou, fala o que Jesus nunca mandou falar, tem ações que não condiz com os ensinamentos bíblicos. Então você abriu uma grande brecha na igreja. Então como você, certamente um pastor que vier passar por um estreito desse, certamente o ministério dele ele vai ser tirado, ele vai ser repreendido. Se ele fizer não tenha um dúvida esboço disso. de quem comprou Jesus a Judas, o irmão então pensa que ele não vai ter mais uma carreira como pastor. Para isso ele teria que explicar que o sistema religioso daquela época, ou o conceito daquele sistema religioso daquela época, não se perdeu. Ele seria obrigado, porque quando alguém te faz uma pergunta, ele espera uma resposta que venha te convencer com base verdadeira. Aí tem que ir Bereia. Tá aqui, sim, Bereia. Você é obrigado a responder a ele até o fim. Entendo. Até ele diga realmente agora o senhor falou a verdade. Então, para mim explicar, para qualquer um pastor evangélico hoje, para um padre, qualquer um desses aí, que representa massas, representa grupos grandes de pessoas, para eles terem uma resposta como essa, ele tem que estar disposto a uma grande repreensão do seu líder. Imagine você é um padre e você está em uma dessas paróquias aí, você dá uma resposta bíblica, com princípios bíblicos, certamente a diocese não vai aceitar. Nenhum presbitério, nenhum grupo nenhuma igreja aceita que um dos seus pastores abra uma brecha dessa dentro da igreja. Isso é um risco muito grande. Você mostrar para um fiel que o conceito religioso daquela época, eles estão aí presentes até os dias de hoje. Se você dizer isso, ele pode te perguntar, quem são eles? Isso, João, mas deixa pra lá por enquanto, porque o negócio tá ficando bom. Quem são eles, depois vai saber. Ô pastor, então tem coisas, eu quero perguntar isso agora, pastor, é a terceira pergunta. Existem pregações que não podem ser feitas? Ou o pastor tem liberdade total para ele pregar exatamente o que ele quer, o que o Espírito Santo verdadeiramente tocou no seu coração? Aliada a essa,
Se é o Espírito Santo que move o pastor porque ele é capacitado a pregar, por que nunca o moveu então a pregar coisas, não só essa, mas coisas desse tipo? É muito simples, é muito simples. Eu vou só criar um comentário aqui um pouquinho sobre naqueles dias de Jesus. Para mim, Jesus mexeu em um grande vespeiro. Ele mexeu na caixa de abelha. Uma caixa de abelha. E quem entra nesse assunto, ele vai mexer com um grande vespeiro. Hoje ainda? Hoje ainda, isso é sem dúvida. Não é só Brasil, o mundo inteiro é assim. O mundo inteiro é desse jeito. Eu chego a te dizer que Jesus tem um evangelho próprio. Eu até comentei sobre o evangelho perdido. É um sermão, irmão? Não, esse evangelho, ele tem princípio. Esses princípios, ele entra em choque, certo, com o que se prega nos dias atuais. Entendo. Desde a época. O grande problema é como Jesus conseguiu irritar tanto eles. O sistema da época. É muito simples. Eles tinham uma religião. Precisava manter de pé aquela religião. Ok? Certo. Eles tinham toda a escrita que vinha dos primeiros livros escritos por Moisés. Certo. Ele tinha lei nas mãos. Ele tinha toda a lei de Moisés. Esperava um Messias. Aí chega um Jesus mostrando uma autoridade além daquela que eles esperavam. Entendo. Um Jesus que traz um princípio que eles não conheciam. Entendo. Então, as práticas deles tinham se desviado. Sim. Eles praticavam coisas tradicionais e coisas que eles mesmos inventavam e cada vez mais, e Jesus chegou trazendo algo que para eles era novo, mas era o que era velho, era a ordem do Pai. Não, mais ainda, isso vai muito mais além. Eu digo essas coisas, mas eu sei que isso é um perigo, é um risco dizer essas coisas, mas deve ser dita. A verdade, ela deve ser dita, as pessoas devem conhecer a verdade. Sim, irmão. Então, foi muito mais além que isso. Eu diria que a própria escrita, a forma que receberam as leis de Moisés, elas entraram em choque com os princípios de Jesus, sendo ele Deus, trazendo um princípio de uma lei da qual eles estavam acostumados, e aquele costume era a base religiosa deles. Aí ficou muito mais difícil. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Jesus chega para um homem e diz assim: o que está escrito na lei? Não adulterarás. Eles conheciam essa lei. Conheciam. Essa lei era a base religiosa deles. Certo. Era a doutrina deles. Certo. E fugir dessas doutrinas é muito complicada. Aí Jesus pergunta para ele o que está escrito. Aí alguém responde assim, diz assim: está escrito, não adulterarás. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo. Porém. O que Jesus queria dizer? Peraí, ele estava contra o que está escrito? Não, ele não pode estar contra. Ele complicou mais ainda. Ele deu o princípio do que estava escrito. Certo. Então, ele foi além. Ele foi além. Ele disse assim: vou mostrar para vocês o princípio do que está escrito. Enquanto vocês fizeram da lei do Pai uma religião, doutrina religiosa, eu faço da doutrina, do ensinamento do Pai, da lei do Pai, eu faço disso o meu evangelho. Eu faço disso princípios. Eu, porém, vos digo: qualquer homem que olhar uma mulher, não sendo a sua, com más intenções, tal, esse já cometeu adultério. Eu te pergunto, que evangelho é esse que revela o princípio de uma lei tão dura que era a lei do adultério? Pegam uma mulher em adultério, trazem até a presença de Jesus. A lei dizia que ela deveria morrer apedrejada. A doutrina religiosa confirmavam isso. E Jesus, o Filho de Deus eterno, diz assim: filha, nem eu te condeno, e aí? Aí Jesus, conhecendo o adultério dela e sabendo dos adúlteros de plantão que estavam ali, só nunca foi pego no flagrante. E se nunca foi pego no flagrante, com o novo evangelho de Jesus de princípios,
O adultério estava no coração. E sem contar que adultério era só mulher, porque homem tinha quantas quisesse. Na época, Acabou o tempo aqui, a gente volta.